Boa tarde, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos ao canal Motor V15. Lembrando sempre que Motor V15 não existe só aqui no YouTube. Pessoal, vamos gravar hoje o vídeo de teste, testando aqui a Suzuki Bandit 650N, versão naked da moto. Me permitam deixar para vocês a indicação do vídeo que eu fiz estático dela, com as especificações. Vou deixar aí na descrição do vídeo, clicam lá, assistam por favor, dá essa força aí pro canal. Também não deixem de se inscrever, clicar no curtir, no gostei, isso ajuda bastante a gente, tá bom? Vamos começar o teste aqui da Bandit. Aliás, antes de falar isso, agradecer ao Renan, parceiro aí do canal, por ter cedido a moto para nós, pra gente poder gravar, fazer um conteúdo legal aí para vocês. Lembrando que essa moto aqui é a gloriosa Suzuki Bandit, né? Todo mundo conhece essa moto aí, né? Clássica já no motociclismo nacional, fez sucesso tanto aqui quanto no exterior. Dispensa apresentações uma Bandit, né? Se você não conhece a Bandit, com certeza você não participou do mundo das motos aí nos últimos anos. Mas vamos lá, começar o teste aqui para vocês. Começar aqui na cidade. E eu vou falar algumas coisinhas, né? Comparando, tendo como referência ali a minha moto, que hoje é uma CB 650R, também 4 cilindros. Essa moto, obviamente, motor aí 650 cilindradas, 4 cilindros. Tem aí os seus 85 cavalos, seus 6 kg e pouquinho de torque. Então é uma moto assim, que ela é uma moto de média cilindrada. Não é uma moto que ela impõe medo, por assim dizer, mas ela é uma moto que não tem eletrônica, ela não tem controle de tração, ela não tem ABS, então é uma moto assim que demanda um pouco de cuidado. Não recomendo essa moto para iniciantes, porque ela tem uma certa patada, vou mostrar para vocês rapidinho daqui a pouco. E então, vamos começar o teste aqui na cidade. Essa moto ela tem uma leve diferenciação de pilotagem em relação à minha CB, que eu não consigo entender se é por causa do meu guidão, que o meu guidão tem ele tem o riser, né? Então a posição você acaba ficando um pouco mais alto. Então você tem a posição de pilotagem, é isso que eu tô querendo dizer. Elas são parecidas, mas não são iguais, né? A impressão que dá é que o guidão da Bandit está um pouco mais baixo do que da minha moto e a perna fica um pouco mais dobrada. Essa é a impressão que dá. Uma outra coisa que eu posso falar de cara para vocês, que é perceptível, pelo menos para mim, que tô tendo as minhas primeiras impressões agora, ela é uma moto mais difícil de virar, né, de você apontar e você escolher o lado que você vai. A minha moto tem mais facilidade nisso do que essa daqui. Essa daqui eu senti um pouco de dificuldade para fazer manobras, para virar, entendeu? Mas por que vocês falam isso? Por que eu tô falando isso? Porque a minha moto é 40 kg mais leve que essa daqui. Então na ciclística dela eu imagino que seja mais fácil, justamente pela questão aí do peso, né? A moto é muito mais nova, né, pessoal? Tô só fazendo aí uma questão de referência pra gente poder conversar sobre essa daqui. Mas essa moto aqui na cidade é um pouquinho difícil de... Eu vou fazer uma curva para a esquerda agora. E ela é um pouco difícil de curvar, de fazer manobras, tá vendo? Eu vou ter que parar aqui. E ela já é mais pesadona, então demanda um pouco mais de cuidado aí. Em relação à patada dela, pessoal, ó, se você sai aqui em segunda aí e der mão, você pode ver que ela empurra bem, tá? Não, tome cuidado para não dar a mão de uma vez, para não empinar a moto. A não sair levantando a frente dela é muito fácil, porque dependendo da patada que você der, como eu disse, não tem controle de tração. Dependendo do que você fizer, ela vai levantar a frente, entendeu? Então tome cuidado aí com isso. Também lembra que eu falei no começo, não tem ABS, então um pouco mais de cuidado aí nas frenagens, principalmente na chuva. É uma moto raiz, pessoal. Esse se eu tivesse que resumir essa moto numa frase para vocês, eu falaria isso: é uma moto raiz. Não é uma moto Nutella igual a minha, que tem controle de tração, que tem ABS, que tem farol de LED, não sei o que, tá? Essa daqui é uma moto mais raiz, é uma moto mais mecânica, por assim dizer. Mas assim, não é impossível de andar com ela na cidade, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas ela é um pouco mais difícil de andar do que a CB 650R. A CB, por ser mais leve e por ter uma suspensão, uma ciclista um pouco diferente, um pouco mais dura, inclusive mais esportiva, é um pouco mais fácil de guiar. Agora, falando sobre o conforto ao rodar,
Agora, falando do conforto ao rodar, pessoal, ela, como eu disse, tem uma posição de pilotagem muito parecida ali com a CB650R. O destaque positivo que eu faço para o conforto é o banco. O banco da moto é bem confortável, é um banco largo. É um banco, inclusive, que tem regulagem. Então, se você quiser o banco um tequinho mais alto, um pouquinho mais baixo, mais alto ou mais baixo, você consegue regular. É um item diferente aí. A minha moto mesmo não tem esse tipo de coisa. Outra coisa no conforto, as pedaleiras dessa moto, ao contrário da minha, são com borracha. São pedaleiras grandes com borracha, então dá um belo do conforto para os pés. E eu gostei bastante disso também. Então assim, pessoal, é uma moto que tem um conforto. Vou falar também, gravar um vídeo com essa moto também na estrada, para vocês verem que é o ambiente mais adequado para essa moto na estrada. Então é uma moto confortável. E também sobre conforto, eu não poderia deixar de falar da suspensão dela. É uma suspensão que eu estava conversando com o proprietário agora, ele deixou ela na configuração original. E é nítido como essa moto é mais macia do que a minha, tá? Então essa moto a Bandit é mais macia do que a CB650R, pelo menos na minha opinião. É um pouco mais macia, principalmente na frente. Eu acho a frente da minha moto um tanto quanto durinha, né? Isso se traduz em maior estabilidade, né, maior facilidade para fazer curva, maniabilidade. Mas aí no dia a dia, por exemplo, acaba perdendo um pouco de conforto. Mas assim, a Bandit é mais confortável, é mais macia. Então temos aqui, ó, pontos positivos: conforto do banco, conforto da suspensão. A ciclística é uma ciclística legal, apesar do peso da moto, e fica um pouco mais difícil de fazer manobras. A mudança de direção é um pouco pior do que da minha. Não estou desmerecendo a moto, eu só estou falando uma característica da moto pelo peso dela, tá bom? Outra coisa que eu posso falar para vocês aqui agora, parou o sinal, é o painel. Ele tem uma excelente visualização. Temos aqui as informações básicas. Temos aqui o contagina analógico, o velocímetro digital, a telinha, uma tela pequena até, mas ela é de fácil visualização. Dá para a gente enxergar as informações ali mais importantes, as coisas que mais a gente usa no dia a dia da moto. Deixa eu só avisar aqui que eu vou virar à direita aqui. E outra coisa que eu posso falar da moto, para vocês aí que estão interessados numa Bandit, nunca dirigiram e querem saber mais sobre essa moto. A embreagem dela não é assistida nem deslizante, então é uma embreagem um pouco mais durinha. Não é a embreagem mais mole do mundo, né? Lembrando que essa moto é 2011. Então é uma embreagem já um pouco mais durinha, é uma moto mais parruda. O freio também é um pouco mais borrachudo do que da minha moto, por exemplo. E de novo, não estou falando mal da moto, estou falando sobre fatos para vocês, tá? É uma moto que nitidamente tem um poder de frenagem pior do que a CB650R. Mas é questão de costume, você já acostuma com ela e você consegue aproveitar o máximo de frenagem que ela tem a oferecer. Vamos virar aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um pouco de dificuldade para virar ela, tá vendo? Ó, como eu acabo abrindo bastante a curva. Vou dar uma aceleradinha para vocês verem a potência dela, ó. Tá vendo? Já tava 100 por hora. Então, por isso que eu falei para vocês que eu não indico muito essa moto para iniciante. Essa moto tem uma boa patada. Ela tem uma boa potência, bom torque, entendeu? É uma moto muito gostosa de dirigir, muito prazerosa. Mesmo ela sendo pesadona, ela é gostosa de pilotar, entendeu? O que eu falei sobre as características dela não é desabonando a moto, não é nada disso. Antes que alguém venha me criticar por causa disso, não é nada disso. Mas é uma moto, o mais gostoso dela, óbvio, né? O motor 4 cilindros, mas é aquele motor, assim como na minha moto, na CB, ela é uma moto que nem aqui, eu tô em sexta marcha, 52 por hora. E você consegue andar assim, tá vendo? Então, ela não fica pedindo marcha, você consegue andar, sabe, pá, e já... Ou então você vai na estrada e você tem aí uma progressividade enorme no motor, entendeu? Então, assim, esse é o ponto alto dessa moto, você junta. Por que o pessoal gostava tanto dessa moto? Puta, é uma moto confortável, com o banco confortável pro garupa. As pedaleiras são excelentes, a moto tem uma entrega de potência muito boa, tem um torque legal, entendeu? Então por isso que fez muito sucesso. Tem uma mecânica muito robusta, né? É difícil quebrar uma moto dessa aqui, você tem que ser realmente um cupim, né? Pra quebrar uma moto dessa daqui, entendeu? Tem que ser um cara muito relaxado.
Agora o consumo dela, nós vamos ficar ali na faixa dos 13 aos 18 km por litro, vai depender muito da sua tocada, entendeu? Então não é uma moto econômica, estamos falando de uma moto 2011, 4 cilindros, que apesar de injetada, é uma moto, como vocês viram ali, puxa bem. Então não espere consumos ali de 20, 22 por litro nessa moto. Ah, mas a minha faz 22, só se for em cima do guincho, tá bom? Então, pessoal, aqui vocês podem ver o encaixe das pernas, eu acabei não falando muito. O encaixe das pernas aqui no banco, no tanque, até que é bom. Não tem nada demais aqui desenhado para isso, mas é ok, é satisfatório. Então, assim, é uma moto no geral. Se eu fosse fazer aqui um resumo, uma panorâmica no geral, ela tem só pontos positivos praticamente. A única coisa que ela me incomoda um pouco, eu tenho dificuldade para virar com ela, mas eu acho que se eu acostumasse, ficasse andando com ela uma semana aí, eu já ia ficar mais à vontade. Mas não é uma característica da moto, só que na estrada essa moto tem muito mais estabilidade do que a minha, por exemplo, que é mais leve, entendeu? Então são prós e contras, né? Uma vai ser melhor numa coisa, outra vai ser melhor em outra. Mas assim, é uma moto excelente, a moto está muito aprovadíssima. Gostei muito de ter tido essa primeira impressão aqui nela na cidade. É uma moto, se você quiser andar de boa, que nem eu tô andando, tá vendo? Dócil, tá vendo? Lá vai que vai, ó, quinta, sexta. Os engates são precisos, mas também são um pouquinho mais durinhos, tá? Não são aqueles engates macios. É uma moto um pouco mais antiga, né? Tem que ter um pouco de parcimônia com isso daí. Mas são engates ok, não senti dificuldade para engatar marcha nenhuma, para pôr neutro, nada disso, entendeu? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo da Bandit. Se você tem alguma sugestão aí, crítica, fique à vontade no comentário. Deixa o like se você puder, se você gostou desse conteúdo. E nos vemos no próximo. Lembrando que ainda vou gravar essa moto na estrada para vocês, tá bom? Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!